Muito bem, fala galera, estamos aqui novamente para conversar agora com mais uma ETEC nessa série que a gente está fazendo de lives que a gente apelidou aí de lives conhecendo. O que aconteceu? Nesse momento de pandemia a gente percebeu, conversando com diversas ETECs, que está tendo uma dificuldade de fazer essa divulgação. Em geral, as escolas as ETECs vão até as escolas, divulgam ali em escolas públicas, algumas escolas particulares que também aceitam essa divulgação, elas fazem essa divulgação dentro da escola, mas nesse momento, como as escolas não estão presencialmente, elas estão tendo alguma dificuldade para fazer essa divulgação. O que a gente definiu? A gente abriu o espaço no nosso canal para compartilhar essas informações, trazer informações sobre diversas ETECs. Então, se você está no nosso canal do YouTube, aproveita e se inscreve no nosso canal. Também acompanhe as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque assim, sempre que aparecer uma ETEC nova, a gente vai aparecer para você. Não esquece de assinar o sininho também. A gente já fez várias conversas com diversas escolas. Então a gente já conversou com escolas na região metropolitana, já conversou com escola no interior, no litoral. Então tem várias escolas aceitando o nosso convite para fazer essa divulgação. Então aproveita, porque o momento da inscrição tá aberta, né? O momento em que a inscrição está aberta e é o momento que você pode escolher aí as escolas que você vai prestar. Beleza? Hoje, nesse momento, a gente já teve 3 lives no período da manhã, então neste momento nós vamos conversar com mais uma ETEC sensacional, que tem uma história incrível, tenho certeza que vocês vão gostar, que é a ETEC das Artes. E quem vai conversar com a gente hoje é a professora Natália, que é a coordenadora do Novotec de Eventos e de Design de Interiores. Boa tarde, professora. Boa noite já, né? Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, sim. Muito bem. E com você? Tudo certo, tudo certo. A gente então bom. agora vai conversar sobre uma ETEC que ela é nova, trouxe uma vertente nova para o Centro Paula Souza, né? Uma visão, a gente estava acostumado com aquele curso técnico que era voltado para a área da indústria, alguns serviços, mas sempre voltado ali para uma área bem operacional. E agora a gente tem essa novidade que é a ETEC das Artes. Conta um pouquinho da história da ETEC das Artes para a gente. A história da ETEC ela é muito interessante porque ela é cheia de ressignificações, né? O espaço onde fica a ETEC de Artes é um espaço que antes era um presídio, e quem é da Zona Norte com certeza se lembra das histórias do Carandiru enquanto um presídio, né? Existe até filme hoje falando sobre o presídio, sobre o massacre que aconteceu lá. E uma parte do presídio foi implodida e outras partes elas tiveram uma ressignificação muito bonita, assim, que é a Biblioteca São Paulo e o caso da ETEC de Artes, né? Então é muito bacana a gente ver como que mudou completamente um espaço que é um espaço com toda a característica e todo o contexto complexo de um presídio para um espaço de produção de cultura e produção do conhecimento através da cultura. Então, a ETEC de Artes, ela traz isso na sua essência, assim, essa ressignificação e de ressignificar as pessoas, né? E aquilo, os alunos entram lá e saem de forma diferente, eles vivenciam a cultura na sua essência. Muito bem. E para aproveitar contar um pouquinho dessa história, do que é a ETEC das Artes, a gente tem um videozinho aqui que a ETEC das Artes mandou pra gente passar para vocês. Então aproveitem aí esse vídeo. O que é ETEC de Artes? É difícil. Se eu falar que é só escola, eu vou estar mentindo. Se eu te falar que um ótimo lugar de convivência, só eu estou mentindo. Um ótimo lugar de aprendizagem também é troca de informações, fomento, criatividade. É muita coisa junto. É difícil de definir. E sempre um desafio. E essa escola, ela tem uma característica muito peculiar. A gente não é aqui uma escola de ensino fundamental, né, de educação básica, pelo menos não foi até o momento.
E a gente só tem a ideia de transformar o aluno num agente da cultura, numa pessoa que inspire outras, né? Então não tem como ser professor aqui, como ser diretor aqui, como ser funcionário aqui e não ser uma pessoa que quer inspirar o outro e que não se inspira com a criação do outro. E não sei, é tanta coisa que acho que eu precisaria cair aqui da ETEC para lembrar em 2 ou 3 segundos de tudo, assim. Mas eu acho que o que mais ficou aqui para mim, acho que é uma felicidade mesmo de quando a gente percebe que quem está fazendo o curso com a gente fica contente com o que está fazendo. Eu acho que isso aí em qualquer lugar, mas mais para um curso que para a ETEC de Artes, para o meu curso, que trabalham com expressões do humano, isso assim é uma coisa sublime. Eu acho que é muito difícil alguém passar por aqui e não levar um chacoalhão. Vai levar um chacoalhão, não tem jeito. Né? E não é só pelo espaço. Eu penso que a escola não é feita de paredes, né? A escola é feita de ideias. E ideias de professores e alunos. E tudo deve convergir para isso, né? Quando tiver isso, a gente vai ter essa energia aí. Todo dia de se viver para ser o que for e ser tudo. A gente começa só a perceber o curso, não só de teatro, mas o curso de dança, teatro, de canto, todos os cursos aqui, quando a gente encontra alunos que já foram formados. Então, quando ele está aqui dentro do curso, ainda está numa pressão, está vendo o que está acontecendo. E quando a gente encontra pelas ruas ou pelas redes sociais, a gente começa a perceber o quanto foi importante para aquele aluno o curso de teatro, ou qualquer curso que ele tenha feito no Centro Paula Souza. O primeiro dia que eu achei que a gente chegou num patamar que a gente pode falar isso é sucesso, foi o dia que nós tivemos um aluno na prova de aptidão de música do 6º ano do fundamental, falando que ele era treineiro, porque ele precisava muito estudar aqui. Então, quando você vê um jovem numa idade ainda tão distante da possibilidade de estudar nessa escola, querendo muito aprender como se faz, é sinal de que a gente inspirou alguém lá longe. E que a gente vai ter essa pessoa aqui um dia com uma vontade muito grande e incrível de fazer a diferença com arte. Então, eu acho que essa escola realmente é um divisor. O espaço é morto, é um prédio, mas as pessoas fazem da ETEC de Artes um espaço bem vivo. É gratificante acordar todo dia de manhã e vir trabalhar e se sentir satisfeito, podendo doar aquilo que eu aprendi nesses 25 anos de teatro para outras pessoas e ver as pessoas usando o que você passou para elas. É isso. O artista, ele é muito... O ser criativo, na verdade, o ser criativo é muito... O produto do ser criativo é muito admirado pela sociedade, mas a sociedade não suporta o ser criativo. Legal. Professora, e aí a gente também sabe que a gente entra numa fase, e aí principalmente falando do pessoal dos integrados, que os jovens estão passando por uma transformação. A gente que está com educação sabe que o 9º ano é um ano de uma quebra ali, né, e um início de uma transformação maior, que é o ensino médio. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a transformação desses jovens enquanto na ETEC das Artes. Como que a gente vê, o que muda quando esse jovem faz ETEC das Artes, em especial, né, faz o curso técnico na ETEC das Artes? Então, a ETEC como um todo, eu já trabalhei em algumas outras ETECs, ela traz um perfil muito forte, que é o que eu mais gosto, que é da autonomia do aluno. E na ETEC de Artes, isso é valorizado de uma forma assim, incrível.
O aluno do 9º ano, quando ele entra lá no primeiro aninho assim, do Novotec, ele entra meio assustado, ele olha tudo e fala, meu Deus, como assim? Não tem sinal, não tem inspetor, não tem ninguém que me obriga a ir para dentro da sala, o que eu vou fazer? E eu acho que é isso que é transformador. Às vezes a gente tem um primeiro semestre, lá no primeiro aninho, que eles precisam muito do nosso suporte, porque muitos vêm de escolas que têm mais de um inspetor, tem escolas que têm um inspetor por andar, né? Então, quando eles se dão conta daquela liberdade, eles precisam do nosso apoio para saber as responsabilidades daquela liberdade toda que é oferecida, né? Então, lá na ETEC de Artes, a gente tem uma participação e uma gestão muito democrática. Então, você tem representantes de sala, esses representantes têm reuniões mensais com o diretor da escola. No caso do Novotec, a gente faz assembleias de classe para que eles levantem os pontos que eles acham que devem ser melhorados da escola, ou aulas que não estão fluindo, ou aulas que estão fluindo super bem. Enfim, eles levantam os pontos, trazem para a coordenação, levam para a reunião de direção. E tudo isso, quando a gente chega no segundo semestre do primeiro ano, e no segundo ano, a gente vê o crescimento enorme desses alunos, porque a gente vê como a autonomia deles e o protagonismo deles enquanto estudantes cresce. Então, quando chega no segundo ano, para eles é muito comum, não deu certo uma aula ou deu uma briga, eles irem lá na coordenação ou agora me mandar mensagem, né, pelo WhatsApp e falar, não tá rolando, não tá funcionando. O que no primeiro ano isso às vezes gerava medo, porque era a ideia que eles tinham de coordenação, de hierarquia, no segundo ano eles já entendem que isso é natural e que isso é bom, a gente dialogar, a gente conversar, a gente entender ambos os lados. Então, eu acho que o que a ETEC de Artes proporciona muito bem e de uma forma muito positiva para os alunos é o desenvolvimento dessa autonomia, é o desenvolvimento deles entenderem que eles falarem, eles terem voz é bom, e que a gente está aqui para escutá-lo, e não o oposto, que eles têm que ter medo, têm que esconder. Então, priorizar essa autonomia é algo fundamental para a gente. Muito bom. Hoje a gente está com uma procura bem significativa para o curso de designer de interiores. Ela é um pouco maior do que a procura para eventos, né? Então, hoje a gente já tem uma demanda, a gente vem acompanhando as inscrições, e a gente tem uma demanda crescendo de designer de interiores e uma demanda tímida, mais crescente de eventos, né? Os dois cursos são cursos muito recentes e a gente tem trabalhado muito para que eles sejam ótimos cursos, ótimas oportunidades, né? Hoje a gente está com a turma do primeiro ano e segundo ano de eventos, o ano que vem a gente abre a primeira turma de terceiro ano de eventos, e o designer de interiores a gente abriu este ano, então a gente está somente com a turminha do primeiro ano, e a gente vai ter a turma do primeiro e do segundo ano. Então, diante dos 12 anos da ETEC de Artes, o Novotec, ele começou o ano passado, e ele vem de uma crescente significativa, né? É uma avaliação que deve ser feita pelos alunos que estão em dúvida se eu faço ETIM, se eu faço Novotec, qual que é a diferença disso, como que eu vou tratar isso. É interessante saber quais são as diferenças, e é interessante saber que o Novotec, ele, apesar de ter um currículo mais enxuto, porque ele é só meio período, ele propicia para os alunos um período da tarde que pode ser aproveitado com atividades extras, até dentro da escola mesmo. A gente, lá na ETEC de Artes, a gente tem grupo de estudos, à tarde, a gente tem uma série de atividades para auxiliar o aluno, e, inclusive, muitos alunos que optam por trabalhar. Então, a gente tem, já no primeiro ano, a gente já tinha 2 alunas que, na metade do ano, isso ano passado, elas já estavam trabalhando como aprendiz em empresas e tudo mais. Então, ele te possibilita essa escolha de ter um meio período para poder trabalhar ou para poder se dedicar a outras atividades extras que somem aí para o seu currículo, né? Não, e essa é uma vantagem que a gente tá conversando, assim, tá vendo real,
dos jovens que estão em busca, que vão em busca dessa opção de ir para o mercado de trabalho, de começar a trabalhar, e que o ETIM não permitia, né? Porque o ETIM ocupava uma carga muito maior. Então, esse projeto novo, já em cima da nova base comum curricular, acaba sendo uma boa proposta justamente para isso, né? Para você conseguir unir esse grupo que também quer ir para o mercado de trabalho, quer iniciar o trabalho. Então acaba sendo uma opção muito legal. Eu queria também saber, aqui é uma curiosidade minha, né? Porque a ETEC das Artes é uma das ETECs que faz aquela segunda parte do processo, que são aquelas... Não sei se o nome não é audição. Prova de aptidão. Isso, prova de aptidão. Perfeito. E aí, essa prova de aptidão, para o pessoal conhecer como que funciona, como que a pessoa precisa se preparar, enfim, olhar para isso. Então, antes, quando a gente tinha o modo presencial, as provas de aptidão elas eram presenciais, né? E elas tinham algumas partes. Algumas eram de apresentação para uma banca de professores, outras eram de interação, até para eles verem linguagem do corpo, entre outras coisas. E aí, teatro, canto, regência e dança, eles definem as apresentações que são mais cabíveis para que eles entendam se o aluno tem condição de acompanhar o curso, se ele vai conseguir seguir com tudo aquilo, enfim, para fazer uma avaliação. Agora, no regime remoto, essas provas de aptidão estão sendo realizadas à distância. Então, após a aprovação de uma lista inicial, depois do processo, que este ano vai ser por histórico escolar, né? Após essa primeira aprovação, é encaminhada ao candidato que tipo de monólogo, no caso do teatro, que tipo de apresentação, no caso de canto, de dança, vai ser realizado através de vídeo, e depois alguns dos cursos optam até por fazer uma entrevista com o candidato, tudo em formato online, para que eles entendam, enfim, se a prática do aluno, se a parte que ele apresentou está condizente com o que ele entende do teatro, com o que ele entende do curso de canto, de regência, e afins, assim. Tem algumas diferenças em cada curso, mas elas são todas enviadas para os alunos, para os candidatos, a partir do momento que eles têm a primeira aprovação do histórico escolar. Não, muito legal. Agora, aqui também é uma dúvida minha que acho que pode ser de muita gente. A pessoa não precisa ser, no caso de teatro, não precisa ser um ator para fazer o curso técnico. No caso de canto, ela já não precisa, ela precisa ter ali, como o próprio nome diz, alguma aptidão, mas não precisa ser um profissional para isso, né? Porque isso deve assustar um pouquinho. Eu sempre fiquei imaginando isso, que deve assustar um pouco o candidato, né? Ele fala, eu tenho que fazer uma prova de aptidão. E é engraçado isso que você falou, porque numa das nossas reuniões com todos os coordenadores, o coordenador de teatro, ele comentou isso, que eles observavam a atuação no vídeo, mas eles também observavam, no momento da entrevista, se aquele candidato ele tinha compreensão do que é teatro, se ele tinha compreensão do todo, né? Então, isso não significa que ele já vai ser um profissional, que ele tem que apresentar um currículo que ele já atuava, mas significa que ele tem que ter uma aptidão mínima para aquele curso, para que ele consiga acompanhar a exigência que o curso vai trazer, porque também não adianta não ter essa aptidão e aí você ter um grupo de alunos que não consegue acompanhar o ritmo que é imposto das aulas, né? Imposto no bom sentido, no sentido de trazer o aluno para trabalhar, para fazer e para chegar a atingir as competências e as habilidades que são exigidas dentro do currículo, né? Então, não é necessário ser profissional, mas é necessário apresentar essas aptidões mínimas para que você seja apto a continuar e a acompanhar esse curso. E isso também já diferencia a ETEC das Artes, né? Porque é aquilo, fala muito... sei lá, a ETEC, a gente vai ter um encontro aqui com a ETEC de esportes e a gente vai também tocar, porque também vai falar sobre isso.
brincam muito que futebol é um dom que você tem, desenvolve, e aí você sabe que é treino, então tem muito treino, mas tem ali uma aptidão inicial que você vai trabalhar. E a mesma coisa quando você fala de arte, né? A arte é uma coisa que você consegue desenvolver, mas você tem que ter ali pelo menos um olhar, algum tipo de despertar, vamos dizer assim, que você daí consegue aprimorar, né? E é muito interessante o que você falou. É aptidão, não é dom, né? Ter aptidão é diferente de ter o dom. Eu lembro que numa conversa com o coordenador pedagógico da ETEC de Artes, o professor João, eu falei assim, eu não tenho dom, não faria nada dessas coisas de canto e tal. E ele falou para mim, Natália, para mim, isso de dom é bem questionável. Ele falou assim, porque eles falaram exatamente isso, tanto ele como a coordenadora de paisagismo com relação a desenho. Você tem uma aptidão inicial que com o estudo, e é para isso que existe o curso técnico de teatro, de canto, de regência, todos os cursos técnicos, que é para você aprimorar essa aptidão inicial. Então, você aprimorar a técnica daquilo, não é exclusivamente dom, né? Então, não é o dom que as provas de aptidão estão analisando, é o que você tem ali de básico para a gente saber, bom, ele vai conseguir dar conta, ele vai conseguir acompanhar ou não. São cursos muito exigentes. A gente, às vezes, pensa, tem uma falsa impressão, ou até um pré-conceito no sentido de conceito previamente formado, de que são cursos, porque são cursos culturais, basta que você tenha o dom e tudo floresce. E, na verdade, são cursos que exigem bastante, e exigem no bom sentido, no sentido de dar para o aluno, para aquele candidato que passou pelo processo seletivo, a condição para ele evoluir dentro daquele pouco ou daquele muito que ele já sabia, mas que ele tenha um processo de evolução e saia de lá um ótimo técnico em dança, um ótimo técnico em canto, enfim. E agora, utilizando um pouquinho aqui a sua apresentação, lembrando o pessoal que está nos assistindo, aqueles que querem conhecer a ETEC de Artes, vocês têm duas opções. A opção do Novotec, que são aqueles alunos que estão no 9º ano, indo a partir do 9º ano para o 1º ano, portanto, eles vão prestar para um curso de ensino médio. Esses alunos, então, podem prestar para o Novotec. Novotec é a nova categoria do governo de ensino médio e técnico, em um único período, nesse caso da ETEC de Artes, no período da manhã. E aí vocês têm duas opções, Novotec em eventos e também em design de interiores. Se você está no 1º ano, né, terminando o 1º ano esse ano, no 2º, 3º, ou já concluiu o ensino médio, você pode fazer o que é chamado de modular. E aí são os cursos técnicos sem o ensino médio, que você pode fazer os cursos de teatro, canto, regência, dança, processos fotográficos, paisagismo e design de interiores. Então, são cursos muito, muito interessantes, né, que você tem a oportunidade de fazer. E no METEC, eu nunca entrei lá na ETEC, mas de fora, realmente, eu achei incrível o que vocês conseguiram. Vocês, lógico que não foi, nem sei se foi você que teve participação no projeto em si, mas o projeto que conseguiram fazer em cima do que era o Carandiru é incrível o que se tornou, porque realmente foi, como você mesmo disse, ressignificado, porque era um espaço que trazia uma outra impressão, né? E eles conseguiram mudar completamente a energia do local. Sim. E essa energia que é muito bacana, eu comecei na ETEC de Artes o ano passado, porque eu entrei justamente para cuidar do ensino médio, né, que é a minha área maior de atuação. Eu sou professora de história também, então eu atuo muito com o ensino médio. E eu lembro que os outros coordenadores falavam, não, você vai entender, é diferente, aqui é diferente. E era muito bacana, de sexta-feira eu trabalhando e tinha a aula na sala do lado de práticas de coral, se eu não me engano. Então, virava e mexia, eu começava a ouvir todo mundo cantando, aí eu ia lá dar uma espiada. Então, respira-se cultura lá, é muito gostoso. Muito bom.
Professora, e aí, então, aqueles que se interessaram, que querem buscar a ETEC de Artes, como que eles devem fazer? Então, vamos lá. As inscrições estão abertas, né, através do site do vestibulinho etec.com.br. Elas abriram agora no dia 24 de novembro e se encerram às 15 horas do dia 14 de dezembro. Ela é toda feita de forma online, então você vai precisar do seu CPF, se você for menor de 16 anos, do CPF de um responsável, RG e os documentos da escola, histórico escolar ou declaração, e o seu histórico escolar para as notas e a declaração da escola, né? Esse ano, como estamos nesse caráter de pandemia, a gente não vai ter a prova presencial, que era como era normalmente, né? Das 50 questões e tudo mais, dos conhecimentos aí ao longo do Fundamental 2. Mas nós vamos ter uma avaliação, uma análise do histórico. E essa análise vai ser feita pelas notas finais de português e matemática. Aí, de qual série vai depender de que curso que eu estou prestando, né? Quando eu falo de Novotec, essas notas são do 8º ano ou 7ª série, né? Por que não do 9º ano? Porque as EMFs, a gente sabe que escolas públicas e municipais, esse 9º ano deste ano de 2020 não teve nota por conta da situação que estamos vivendo. Então, vai ser utilizado do 8º ano para todo mundo. Quando eu falo de cursos modulares, aí sim é da última turma, do último ano que você fez, né? E aí tem no manual as especificações, fica mais fácil, porque do modular podem ser várias situações. Você pode ser formado, você pode estar no 2º ano, então lá no manual de candidato tem explicado melhor. Então, quando você entra no site do vestibulinho, para inscrição, você vai ter vários passo a passo. Em cada um deles você vai inserir uma informação. Então, seus dados de responsáveis, vai ter um momento que você vai inserir a nota de português e matemática, e no final você vai subir todos esses documentos, né? Então, vai fazer um upload, né, que a gente fala, para subir esses documentos. Então, CPF, RG, o histórico e tudo mais. Então, o processo esse ano vai ser desta maneira. É importante também falar, principalmente para o pessoal que está no 9º ano aí, que são de escolas que não utilizam nota e utilizam conceito, né, A, B, C, que você precisa de uma conversão para numérica, porque vai ser utilizado número. Então, como que você faz isso? Você solicita na escola uma declaração para que ela forneça para você a conversão desses conceitos em números. Isso é bem importante, porque toda a análise histórica vai ser em cima de números. Legal. E é isso mesmo. Pessoal, a gente deixou na descrição desse... Não? Pessoal, a gente deixou na descrição desse vídeo o link para o Vestibulinho ETEC e também deixou um link para um vídeo que a gente fez. A gente fez um passo a passo aí, toda uma explicação de quais são as modalidades possíveis. Então, explicando o que é o modular, o que é o integrado. Vale a pena você assistir, porque a gente gosta sempre de ressaltar. A inscrição é feita online, feita por você. Portanto, se você cometer ali algum erro, algum deslize, depois isso pode sim viabilizar a sua matrícula lá na frente. Então é importante que você leia o manual, que você leia com muita atenção na hora que você estiver preenchendo as informações no momento da inscrição, porque qualquer erro ali pode sim ser fatal para a sua matrícula, né? Você pode não conseguir depois se matricular mais à frente. Então, cliquem aí depois que acabar aqui, assistam ao vídeo de orientação, leiam o manual com muita atenção, porque vai ser importante. E a gente também ressalta, professora, que o pessoal que às vezes deu uma afrouxada nos estudos por conta de perceber que esse processo de agora vai ser por análise curricular, tome cuidado, tente se manter ativo, tente se manter estudando, porque quando você entrar o ano que vem lá no ensino médio ou no curso técnico, você vai ser cobrado por esses conteúdos. Então, mantenha-se ativo, mantenha-se estudando, para que quando você chegar lá no seu ensino médio, você não tome um susto, porque pode ser sim que você deu uma aliviada agora e na hora que você chega lá na frente, você tem que correr atrás do atraso. Do prejuízo. Exatamente. E também
a gente volta a falar que no manual, nas divulgações do Centro Paula Souza, ele deixa muito claro que esse é um processo por conta da Covid. Então, se você está assistindo agora esse vídeo, ou depois está assistindo, não está no ao vivo, mas depois está assistindo a esse vídeo, e vai fazer o exame, por exemplo, no ano que vem, se prepare, porque a prova irá retornar. E aí você precisa estar bem preparado para quando o vestibulinho, o exame do vestibulinho, voltar à sua tradição de muitos anos. Então sempre foi feito e é até uma forma mais isonômica. A gente tem outros vídeos aqui no canal falando sobre o processo. Infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível, né, fazer dessa forma, mas é importante que você entenda. Então, vale sempre a gente destacar esses pontos. Professora, foi um enorme prazer. Eu queria agradecer muito a você, a todo o pessoal da ETEC de Artes. E quando a gente puder, a gente vai fazer uma visita, né? Mostra um pouquinho das instalações também, que é muito legal. E deixar aqui um recado, se você quiser fazer aí algum convite para o pessoal para participar das inscrições, fica à vontade. Ah, quero sim. Eu acho que eu vou pegar o gancho que você deixou aí, falando sobre continuar se dedicando aos estudos, né? Às vezes a gente quer sempre achar um motivo imediato da compensação para aquele estudo, né? Ah, então eu estou estudando agora porque eu tenho que passar de ano, ou eu estou estudando agora porque eu tenho nota. Ah, mas eu não tenho mais nada disso, eu estou em casa. E eu falei isso em todas as apresentações que eu já fiz falando um pouco da ETEC de Artes, que conhecimento nunca é demais. E conhecimento nunca é perdido. Nunca é perdido. Então, às vezes, você pensa, mas canto, não sei, ou processo fotográfico, eu gosto de fotografar, mas eu não sei. Gente, conhecimento nunca é perdido, né? Eu não sei se eu quero ser um produtor para fazer eventos e tudo mais. Se dê a oportunidade, né? Eu acho que os alunos e os candidatos, eles têm que pensar dessa maneira, numa maneira de que conhecimento é sempre bem-vindo e que conhecimento sempre vai fazer parte da sua vida. Então, não se prenda a pequenas desculpas para tentar. E venha para a ETEC de Artes, que vocês vão gostar bastante. E a gente está aqui de braços abertos para receber todos vocês. É isso aí, pessoal. Então aproveitem a inscrição, como foi falado, vai até às 15 horas do dia 14 de dezembro, então não vai deixar para a última hora. E um detalhe, esse ano também por conta desse processo, o Centro Paula Souza abriu a possibilidade de você fazer mais de uma inscrição. Então você pode fazer uma inscrição, por exemplo, para a ETEC de Artes, às vezes até uma outra inscrição para o outro curso. Então vamos supor, você faz uma para um curso integrado, depois faz uma outra para o outro curso integrado. Você pode competir em várias frentes, porque a realidade é que ninguém sabe exatamente qual vai ser a nota para aprovação, né? A gente trabalha há 50 anos com isso e sempre foi o exame. Então a gente tem um histórico bom com o exame. Agora, com esse modelo de análise de histórico, a gente não sabe, a gente até supõe que a nota vai lá para cima, porque tem umas diferenças grandes, mas ninguém sabe. Então se inscreva, aproveite essa oportunidade. Lógico, tem uma limitação lá de custo, né? Porque você vai ter que pagar a cada uma das inscrições que você fizer, mas aproveite para você aumentar essa possibilidade mesmo, porque senão ninguém sabe direito como que isso vai acontecer. Professora, muito, muito obrigado. Acho que o projeto da ETEC de Artes para dentro do Centro Paula Souza foi muito interessante, né? Olhar também para essa vertente de artes e todos os cursos ali parecem que são eles foram bem escolhidos a dedo mesmo para pegar algumas áreas que com certeza terá muita gente interessada. Eu que agradeço. E pessoal, você que está assistindo, não se esqueça, continue ativo. E eu queria lembrar você que as nossas lives continuam. Então amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos falar com a ETEC Dr. José Luiz Viana Coutinho. Essa ETEC fica lá em Jales, bem longe aqui da região metropolitana, mas vale a pena você conhecer. Está sendo um giro que a gente está fazendo pelo estado. A gente tem ETEC no interior, tem ETEC no litoral, tem ETEC aqui na região metropolitana de São Paulo. Então vale a pena você conhecer várias escolas diferentes, acompanhando sempre aqui no canal da Profitec no YouTube ou então no Facebook. Então não se esqueça, bons estudos para vocês e até a próxima!